Meus irmãos, hoje nós vamos dar início a uma nova série, de nossos estudos bíblicos, pensando um pouquinho sobre a caminhada da igreja. Vivemos tempos desafiadores, e em todas as eras a igreja sempre foi chamada para viver corajosamente, não é? E isso leva-nos a compreender que a vida da igreja também é um tanto quanto perigosa. A igreja nunca gozou de facilidades, nem nos dias do Antigo Testamento, nem nos tempos de Jesus, nem nos dias dos apóstolos. A igreja sempre viveu perigosamente. Isso, óbvio, requer de nós uma postura corajosa. E é esse o chamado que a palavra do Senhor nos faz, a partir de hoje, quando ao longo do mês de março, nós estudaremos esse tema. Coragem para ser igreja. Coragem, igreja. Sejamos, irmãos, corajosos. Sejamos fortes. A palavra do Senhor em Atos, capítulo 4, os primeiros versículos da passagem, nos diz assim: falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder, ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Até aqui. Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. É muito graciosa essa passagem. Atos dos Apóstolos é um livro maravilhoso. É um livro que narra a trajetória do povo do Senhor. É o livro que descortina as aventuras, por assim dizer, do povo de Deus depois que o seu Senhor foi assunto aos céus. É a igreja em desenvolvimento, é a igreja em movimento, é a igreja fazendo a sua obra, é a igreja atendendo ao chamado de Cristo Jesus. É a igreja do Senhor desenvolvendo a sua missão, é a igreja do Senhor cumprindo o ID, do qual Cristo falou quando, assunto aos céus, deixou uma comissão à sua igreja. Portanto, irmãos, é importante que nós entendamos adequadamente o que esse texto quer nos dizer, porque quando pensamos numa igreja corajosa, temos que pensar também qual é o fundamento para a coragem da igreja. Em que se baseia a coragem da igreja? A igreja é constituída, obviamente, por pessoas, homens e mulheres, que entenderam o chamado do Senhor, que entenderam a sua mensagem, que abraçaram as suas perspectivas. Mas será que a coragem da igreja depende da força, do braço, da eloquência, da influência dessas pessoas? Ou será que a igreja, para ser reconhecida como corajosa, tem que gozar de prestígio social, político ou, quem sabe, econômico? Não. A coragem da igreja está fundamentada na sua dependência da graça de Deus. Quando olhamos para o livro de Atos, nós estamos diante de ações realizadas pelo Espírito Santo de Deus, que ao descer sobre a igreja, a capacita, lhe dá condições para que ela seja a igreja pela qual o Senhor morreu. O reverendo Hernandes faz um contraste muito interessante sobre a igreja antes e depois da descida do Espírito Santo. Ele entende que
a história da igreja é dividida em antes e depois da manifestação do Espírito. Porque antes, a igreja vivia aprisionada. Quando Cristo é preso, quando ele sofre as suas agonias, o que acontece? Uma grande confusão no meio da igreja. Os discípulos se dispersam, os próprios apóstolos se confundem. Há entre eles perspectivas de negação, de incredulidade, de confusão, de traição, de fuga. A igreja está aprisionada pelo medo. A igreja sente na pele os transtornos da perseguição que se dava contra ela. Era uma igreja que, obviamente, para ser igreja, possuía o Espírito Santo, mas ele era apenas residente na vida dessa igreja, no coração dessa igreja. Mas o que acontece depois? Depois que o Espírito Santo desce sobre esta igreja, e o relato dessa descida está nos capítulos mais iniciais de Atos. Essa igreja é diferente. Antes aprisionada pelo medo, ela agora é presa ainda, mas por causa da sua intrepidez. A igreja não está mais acuada, mas a igreja agora causa medo aos outros, e por isso ela sofre a tentativa de ser calada. A igreja agora é aprisionada, não porque ela se reconhece fraca, mas porque a sua força agora é notória, e querem então calar a igreja, querem parar a igreja. Essa igreja antes transtornada é uma igreja que agora causa transtornos no mundo, porque a sua mensagem é contundente, a sua mensagem é forte, a sua mensagem incomoda. E antes a igreja que possuía o Espírito é agora conduzida pelo Espírito. É uma igreja que antes tinha o Espírito como seu residente, mas agora ela tem o Espírito como seu presidente. É o Espírito que a governa, é o Espírito que a conduz, é Ele quem a direciona, é Ele quem a leva pelos caminhos que ela deve andar. Portanto, o Espírito é presença perceptível, é presença perturbadora, é presença transformadora na vida da igreja. E leva a igreja a causar essas impressões também no mundo. Leva a igreja a ser agora uma igreja relevante. Porque ele, no seio da igreja, promoveu o seu ajuntamento. Cantamos ajuntamento, pensamos em ajuntamento, reconhecemos o propósito desse ajuntamento. Sabemos que o ajuntamento tem uma finalidade. Não nos reunimos aqui por falta do que fazer. Temos um objetivo, estamos aqui nos preparando, nos fortalecendo, dizendo uns aos outros que podemos contar uns com os outros. É isso que nós estamos fazendo aqui, é o Espírito Santo que nos traz para essa vida de comunhão. É o Espírito Santo quem concede à igreja autoridade na sua pregação, que valida a sua mensagem. É Ele quem promove, quem gera as conversões naqueles dias em massa. É o Espírito Santo que vai reconhecendo e descobrindo os eleitos do Senhor. E foi Ele que transformou covardes em heróis. Um exemplo disso é Pedro, que antes nega, mas depois do Espírito Santo em sua vida, assume, não tem medo das prisões, não tem medo das cadeias, enfrenta com ousadia as autoridades que querem calar a igreja. É maravilhoso perceber, meus irmãos, as mudanças que o Espírito Santo provoca na igreja. E ela sai de uma perspectiva de omissão para o testemunho. É uma igreja que não se omite mais, mas que mostra a sua cara, que diz a que veio. É uma igreja que assume um posicionamento firme diante do mundo que quer calá-la, diante de um mundo que quer acabar com o seu ministério. Tudo isso começa, irmãos, olha só, numa reunião de oração.
É o milagre da reunião de oração. Se você não costuma frequentar tais eventos, está perdendo os milagres que podem acontecer ali. Olha só, o capítulo 3, verso 1, narra Pedro e João subindo ao templo para a oração da hora nona. A hora nona era por volta de 3 da tarde. Os judeus contam os dias as horas do dia a partir das 6 da manhã. Então, se você for contar, você vai ver que lá pelas 15 horas é mais ou menos a hora nona. Então, eles estão subindo para uma reunião de oração que se dá à tarde. Tudo muito normal. Era comum que os pedintes, que as pessoas que careciam de ajuda, fossem para a porta do templo. E eles vão ali, 2 crentes, se deparam com um homem portador de necessidades especiais, um coxo. Eles, diante do seu pedido, de ajuda, eles dizem: olha, nós não temos nada, mas temos uma mensagem para você. Vem a cura, o evangelho é anunciado e o Espírito Santo promove uma conversão em massa. Isso tudo chama a atenção da população. Mas o que nós podemos entender de início é que nada pode segurar, irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo. Portanto, aqui nós chegamos ao ponto crucial dessa passagem, porque a coragem para ser igreja depende exatamente da presença do Espírito Santo na vida dessa igreja. Portanto, para sermos a igreja que o Senhor tem nos chamado a ser, é necessário que sejamos cheios do Espírito Santo, que contemos com a sua presença, com a sua assistência, que busquemos as suas orientações. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja imparável, é uma igreja que não pode ser detida, uma igreja que não pode ser calada, muito embora o mundo tente, e tem tentado. As lutas que vemos sendo enfrentadas pela igreja primitiva não eram particulares a eles apenas. Nós ainda somos uma igreja perseguida. E a nossa perseguição é a pior de todas, é uma perseguição velada, é uma perseguição sutil, onde a gente acha que não está sendo perseguido, onde a gente acha que não estamos sofrendo nenhum tipo de retaliação. Mas o que acontece é que muitas vezes o prejuízo desse tipo de perseguição surge de dentro para fora. É uma desconstrução, é uma corrosão das nossas bases de fé, é uma destruição dos nossos alicerces piedosos. E pouco a pouco a igreja vai se descaracterizando. Quais são as armas desse tipo de perseguição? A secularização, a banalização, e coisas como estas que vão, pouco a pouco, descaracterizando a igreja do Senhor. Mas esta igreja tem um dever, ela tem uma responsabilidade. Eu gostaria de apresentar pelo menos 3 aspectos dessa responsabilidade, para que eu e você reflitamos nessa noite. O primeiro aspecto do dever de uma igreja corajosa é combater a falsa religião. Sempre nós estaremos diante desse tipo de luta. A igreja, conquanto seja defensora da verdade, ela sempre enfrentará aspectos de mentira, aspectos de heresia, ela sempre enfrentará situações em que a verdade, se vê ameaçada pela mentira, se vê ameaçada pelo engano. Olha só, versos 1 e 2 do capítulo 4, o texto diz: falavam eles ainda, eles quem? Os apóstolos, os discípulos. Pedro estava discursando, ainda no templo, depois da cura de um coxo, quando as pessoas perceberam o que havia acontecido. Era um homem de 40 anos, conhecido por todos,
que desde a sua infância esmolava. Então todo mundo sabia, tinha certeza que ele era um homem deficiente, incapaz de trabalhar, e que por conta disso vivia do que sobrava do dinheiro dos outros. E de repente esse homem surge andando firmemente, destacando: olha, eu fui curado, eu fui restabelecido. E ali do lado de Pedro, de João, com alegria testemunhava esse fato. As pessoas: puxa vida, o que aconteceu? Um alvoroço. Pedro está discursando, Pedro está aproveitando a oportunidade e pregando. E aí sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. A falsa religião se apresenta diante da pregação genuína do Evangelho, diante dos atos incontestáveis do Espírito Santo. A falsa religião, ela se denuncia. Aqui nós vemos a presença dos saduceus, um grupo, político-religioso, que, numa certa comparação, é até pior do que os fariseus. Perto deles, os fariseus eram amigos dos cristãos, porque os saduceus, eles eram extremamente corruptos, afeitos ao romanismo, dominadores da política à época, constituíam forte oposição à doutrina apostólica. Só para você ver, abre lá no capítulo 23 de Atos, como eles eram avessos ao que a palavra do Senhor nos ensina. Verso 8 diz aí, de Atos 23: pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas estas coisas. Aqui o texto mostra para nós que, numa comparação entre saduceus e fariseus, é melhor você caminhar com os fariseus. Óbvio que ambos os grupos têm problemas, ambos os grupos resistiam aos ensinos de Jesus, desculpe, mas os saduceus não podiam nem ao menos se reconhecer como religiosos, porque eles eram avessos, eles contrariavam, a sua teologia era completamente difusa, diferente, contrária ao que a palavra do Senhor ensina. Era uma resistência máxima ao cristianismo, se achavam donos do templo. É dessa turma que saem aqueles cambistas, aqueles que faziam comércio dentro da casa de Deus. Foi contra essa turma que o Senhor Jesus se enfureceu quando ele viu aquele comércio na casa do seu pai. Então eles desenvolveram esse tipo de religião comercial, esse tipo de engano, e eles agora surgem, como diz o texto aqui, ressentidos, com inveja do que os discípulos de Jesus haviam feito, porque a religião deles era infrutífera, a religião deles não ajudava as pessoas, a religião deles não conectava as pessoas com o Senhor. E quando surge um ensino verdadeiro, fazendo diferença, transformando vidas, o que acontece? Eles se ressentem e, cheios de mágoa no coração, querem agora calar os discípulos do Senhor Jesus. Irmãos, tudo isso mostra-nos que uma das frentes de luta da igreja é combater a falsa religião, é combater toda e qualquer perspectiva que tende a afastar as pessoas do verdadeiro evangelho, da verdade de Cristo Jesus. A igreja, ela tem a responsabilidade de levar a verdadeira mensagem, e é no poder do Espírito Santo, irmãos, que nós conseguimos realizar esta tarefa. É no poder do Senhor, é na dependência da graça de Deus que nós devemos defender a mensagem bíblica, a mensagem autêntica, a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que eles fazem, é isto que a igreja do Senhor está envolvida em fazer. E o que eles fazem? Eles prendem
eles prendem os discípulos, ele chega, olha, vamos calar vocês. Se nós não podemos, não é, lidar com vocês de igual para igual, é preferível calar. E aí nós entramos no segundo aspecto de luta da igreja, que é o enfrentamento das perseguições. E para enfrentar perseguições, obviamente, se requer coragem, porque as perseguições, elas surgem com veemência. Muito embora ela possa ser sutil, como disse há pouco, ela é violenta, porque ela tende a destruir a alma das pessoas. E é preciso ter coragem para que possamos vivenciar o privilégio de sermos perseguidos por Jesus. Portanto, a igreja precisa ser corajosa para anunciar o Evangelho em tempos difíceis, em tempos em que as pessoas estão amedrontadas, em tempos em que as pessoas querem se esconder, em tempos que as pessoas não querem se expor. É a igreja que é chamada pelo Senhor para fazer esse papel, para anunciar, para mostrar quem é o Filho de Deus, para apresentar a sua verdade, para mostrar o seu poder. É a igreja do Senhor que é responsabilizada por isso. A sequência do texto aí no verso 3, vamos perceber, os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Depois daquela situação toda, uma confusão acontece, e quando os saduceus chegam, já é de tardezinha, e a discussão se prolonga, noite adentro, o que eles resolvem? Não, vamos prender vocês até amanhã. A gente vê o que faz. Mas o que é interessante é que no meio desse contexto de prisão, de perseguição, o que acontece com a igreja? Ela recua? Não. Ela adota uma postura ousada, ela não se deixa intimidar, ela segue firme. E olha só o que nos diz aqui o verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vocês. Olha que maravilha! Quem disse isso? Pedro. Lembra que Pedro ficou amedrontado quando uma mulher o reconheceu no meio da multidão? Olha lá, aquele estava com Jesus, é ele, parece um deles. Pedro, mulher, você não sabe o que diz, eu não conheço. Mas agora não, Pedro está diante de autoridades, de gente que tem condições de acabar com a vida dele. Ele se levanta e diz: olha, nós estamos sendo interrogados porque fizemos o bem, mas fiquem sabendo que esse homem está curado aí, como vocês podem ver. Irmãos, era um milagre inquestionável, era um sinal que ninguém podia duvidar, porque ele era muito conhecido ali. E Pedro se levanta para dizer: olha, foi no nome daquele Jesus que vocês mataram, daquele Jesus que vocês crucificaram, daquele Jesus que Deus ressuscitou depois, que foi assunto aos céus, foi no nome dele que esse homem foi curado. Só para vocês saberem, Pedro não tem medo, Pedro é ousado. Uma igreja que é cheia do Espírito Santo não tem medo das ameaças. Uma igreja cheia do Espírito Santo enfrenta os perigos, ainda que eles sejam passíveis de morte. E uma igreja corajosa é uma igreja que cresce. Muitos, porém, dos que ouviram as palavras e aceitaram, muitos, pois, do que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Já havia 3.000 convertidos. Quando Pedro discursa lá no templo, quase 2.000 se convertem também. Isso obviamente assusta o partido dos saduceus. Isso os preocupa, porque à medida que o povo crê, se fortalece, o grupo que defende a verdade, e a mentira que eles apregoavam se tornaria insustentável. Mas a igreja que caminha corajosamente enfrenta as perseguições, e à medida que elas enfrenta, ela cresce, ela se robustece,
porque o Espírito Santo a conduz. Mas ela segue com a sua missão. E depois de enfrentar as perseguições, ela também confunde seus opositores. Eles ficam sem saber o que fazer. Eles não sabem mais como farão. Então, no dia seguinte, verso 5, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre, todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E diz mais: pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem vocês fazem isso? É quando Pedro dá aquela resposta: é no nome de Jesus, meu amigo. O Jesus que você matou, o Jesus que você ignorou, o Jesus que foi crucificado, é no nome dele. Então eles ficam perdidos. O que estava acontecendo? Como é que é esse negócio? O que é interessante, irmãos, é que é um sistema corrupto que se levanta para questionar a fé. Um sistema corrupto. Como eu já disse, não é? Eles eram envolvidos com uma política suja, com uma religiosidade suja, que era feita de uma maneira mais suja ainda, porque os saduceus era como se fosse uma grande família, o poder deles ia sendo transferido de pai para filho. Eram umas 70 pessoas, mas todas elas envolvidas. Então, é como se fosse uma causa perdida. Se fosse pela justiça dos homens, a igreja nunca ia ganhar essa causa, porque eles estavam bem arquitetados, bem organizados, e certamente que eles se juntariam para isso. Mas o fato é que esse sistema injusto, familiar, estava acuado diante da igreja. Mas é o que acontece quando uma igreja é conduzida pelo Espírito Santo. É Deus quem define, é Deus quem conduz todas as coisas. Então o que estava acontecendo ali? A ousadia da igreja estava sendo apresentada. Uma igreja ousada, uma igreja que não tem medo. Pedro, cheio do Espírito Santo, diante das autoridades, diz em nome de quem tudo foi feito. Depois ele segue: este Jesus é a pedra rejeitada por vocês. Quem é a base da igreja não é o homem, não são as suas organizações, não são os seus partidos. Vocês, saduceus, se julgam donos da igreja, mas é importante que vocês se lembrem que a base da igreja é Jesus. E eles ficam acuados porque eles não têm como não reconhecer o que estava acontecendo ali por intermédio da igreja. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, a ideia aqui, gente, de homens iletrados e incultos, é que eles não faziam parte daquele sistema. Então, para eles, Pedro e João eram como se fosse ninguém, era como se fosse nada. Não é? Há um termo interessante na língua original, que é idiotai, que é, ou seja, aquele que não tem senso, aquele que não tem conhecimento. Então, para eles eram como idiotas, mas os idiotas que estão fazendo a diferença, os idiotas que estão acuando o poder estabelecido. Mas sabe por que isso acontece? Porque na simplicidade daqueles homens havia honra. Na simplicidade de João e de Pedro havia verdade, havia dependência do Senhor. Uma igreja pode ir muito longe, mesmo sendo simples, mesmo sendo pequena, mesmo sendo pobre, se ela depender irrestritamente do Espírito Santo de Deus. Se ela depender invariavelmente de tudo o que provém das mãos do Senhor. O poder daqueles homens era a sua convicção real. E esse é o poder da igreja ainda hoje, uma igreja convicta, uma igreja que sabe quem é o Deus em que ela crê, é uma igreja poderosa. Por mais pobre que ela seja, ela é poderosa, porque ela tem a riqueza da graça de Deus. Isso deixava, obviamente, o poder estabelecido à época perplexo, e eles covardemente ameaçam a igreja. Olha só, depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara
esta cura maravilhosa. Eles liberam, os meninos liberam os discípulos, mas ameaçam: olha, fiquem calados, parem de ensinar essas coisas. Acuados. É o que acontece com o mundo diante de uma igreja corajosa. A igreja não foi chamada para se intimidar diante do mundo. A igreja foi chamada para anunciar quem é o verdadeiro, quem é o rei, quem é o que pode todas as coisas. E por causa dele, a igreja supera seus desafios. Por causa dele, a igreja vai mais longe. Por causa dele, a igreja é vencedora. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. O que acontece, irmãos? Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que sabe o valor da unidade. Quando eles saem da delegacia, quando eles saem da prisão, quando eles saem das garras dos seus algozes, o que eles fazem? Procuram os demais, se ajuntam, se reúnem. E o que eles vão fazer ali? Testemunhar. O que eles vão fazer ali? Estimular os outros. O que eles vão fazer ali? Falar sobre o que Deus fez. Um dos grandes problemas da igreja hoje é a falta de coragem para testemunhar, até as coisas boas. Não vou falar não, senão o irmão vai ficar com inveja. Não vou falar não, senão vai pensar que eu sou melhor que ele, que eu estou querendo ser melhor. Você tem que falar o que Deus faz na sua vida. Você tem que, com alegria, dizer quem é o Senhor na sua história. Você compra uma roupa, tira a foto, põe na rede social e diz como eu fiquei bonito. Mas muitas vezes nós não temos a coragem de dizer o que Deus realizou em nós. Não temos a coragem de assumir o que Deus fez em nós e o que nos tornamos a partir da presença do Senhor em nossas vidas. A igreja não pode ser covarde, a igreja não pode se calar. A unidade existe para que nos fortaleçamos, para que nos encorajemos. É para isso que existe a comunhão. A comunhão não é só para partir pão, a comunhão não é só para tomar café, a comunhão é para a gente se fortalecer, a comunhão é para a gente se alimentar espiritualmente. É para isso que o Senhor idealizou a comunhão. Foi para isso que Jesus juntou seus discípulos na mesa, para fortalecer a fé deles, porque Jesus sabia que depois da sua prisão, da sua morte, ia haver confusão no coração deles. É para isso, irmãos. Eles se reúnem para orar. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: o que eles vão fazer? Orar. Depois da perseguição, reunião de oração. Depois da perseguição, unidade. Depois da perseguição, comunhão. Porque uma vida de oração, irmãos, deixa transparecer a nossa confiança no Senhor. Uma vida de oração leva-nos a compreender que a soberania do Senhor prevalece acima de qualquer coisa. Portanto, para eles era muito claro que as ameaças do sinédrio, que todas essas coisas, todas essas dificuldades estavam debaixo do senhorio, estava tudo sob a orquestração da poderosa mão de Deus. Quando você entende isso, você descansa, e você consegue ver que tudo coopera para a satisfação da vontade do Senhor. Seja a perseguição, seja a dificuldade, sejam as crises, sejam os vírus, sejam as doenças, seja a mortalidade, sejam as guerras, tudo, nada foge ao controle do Senhor. Percebam, irmãos, era a igreja lutando contra uma perseguição institucionalizada. Mas a igreja dotada do Espírito Santo é uma igreja que não enxerga as dificuldades, mas enxerga a grandeza do Deus a quem ela serve. É uma igreja que confia no cumprimento das Escrituras. É uma igreja que entende a veracidade das suas promessas. É uma igreja que reconhece que os propósitos do Senhor nunca se frustram,
e testemunham constantemente. Portanto, irmãos, é esse tipo de igreja que o Senhor quer que nós sejamos. Uma igreja corajosa, uma igreja que seja igreja. Para sermos igreja, é preciso coragem. E a coragem se pauta na dependência irrestrita do Santo Espírito do nosso Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe e que, como igreja forte e corajosa, nós caminhemos conforme Josué caminhou, sem se desviar, sem abandonar as instruções, sem abandonar a fé e sem esquecer que quem a chamou é fiel. Vamos colocar de pé? Vamos orar. Bendito Senhor e Salvador, nós te adoramos, reconhecendo, meu Senhor, a grandeza do teu cuidado e amor sobre nós. Obrigado, meu Jesus, por tua fidelidade, porque o Senhor nos outorgou o teu Espírito, e é Ele, meu Deus, hoje quem confere à tua igreja a coragem necessária para seguir com a sua missão. Não permita, Senhor, que nenhuma das nossas escolhas mal feitas apague o teu Espírito, mas ajuda-nos para que, de forma vívida, a sua presença em nosso caminhar cotidiano faça a diferença. Ó Deus, eu rogo e agradeço em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, o seu consolo, a orientação e também o poder, o Espírito Santo do Senhor seja com o povo do Senhor, encorajando-o na sua missão, no seu testemunho, nas suas lutas e desafios. Que vivamos assim, corajosamente, até aquele dia em que graciosamente o Senhor nos levará para a eternidade, onde com o Senhor Jesus reinaremos pelos séculos dos séculos.